Vamos lá, minha gente, vamos iniciar o nosso módulo sobre arquétipos. Nós falamos já, né, sobre o arquétipo Terra e a importância que esse arquétipo Terra tem. E a partir desse momento a gente começa a falar sobre outros arquétipos e a importância de sabermos alinhar esses arquétipos para que a gente, a partir de agora, possa crescer e multiplicar. Então, esse é o módulo Crescimento e Multiplicação. E dentro desse módulo, eu venho trazer 8 ingredientes para vocês, de vários arquétipos diferentes. 8 ingredientes que vocês podem extrair, né, de vários arquétipos diferentes, para que vocês possam acessar esse crescimento e essa multiplicação de uma forma organizada, de uma forma alinhada, tá? Porque eu creio que nem todo mundo sabe, né, quais são os arquétipos ideais para que você possa alcançar, desenvolver habilidades como essa que eu venho propondo para vocês, né? Que eu começo a propor para vocês a partir de agora, tá? Então, assim, para crescer e multiplicar, é necessário que a gente tenha uma base, que a gente tenha uma estrutura, que a gente tenha um começo, né? Que a gente tenha aí um começo muito bem estruturado. E é por esse começo que a gente vai começar, tá? Pela estrutura. Por quê? Porque a estrutura, ela é... Uma boa estrutura é que define o quanto que a gente pode crescer. Então, quanto melhor for a estrutura, maior pode chegar, né, essa construção, usando aí essa questão, esse paralelo, né, comparando o seu crescimento como se fosse um prédio. Quanto melhor, mais fundo é o fundamento desse prédio, mais alto ele pode ir, né, porque ele tem uma estrutura que vai segurar esse crescimento. E o bacana também de vocês começarem a pensar na vida de vocês como uma estrutura, a partir de agora, é entendendo que uma boa estrutura, quando a gente cria uma boa estrutura para nossa vida, isso evita com que a gente quebre essas estruturas depois, né, ao longo do caminho, ao longo da jornada, tá? Como que a gente define essa questão da estrutura? Uma boa estrutura nada mais é do que valores que você deve ter na sua vida a partir de agora, para que você possa crescer e multiplicar, tá? Então, o princípio dos valores para o crescimento e a multiplicação é o fundamento, é a estrutura, é aterrar, é você começar a exercer daqui para frente um bom fundamento, uma boa estrutura, tanto na sua vida profissional, quanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida social, para que você tenha clareza de quem você é, dos seus valores, do que você quer daqui por diante, porque daqui por diante, realmente, eu desejo que você tenha uma vida nova, que você seja uma nova criatura, tá? Por isso eu tô trazendo esse assunto aqui para vocês, tá? E nessa parte, nesse momento do curso, a gente vai começar a falar de arquétipos, e eu trouxe para vocês agora 3 opções de arquétipos para que vocês possam escolher um desses arquétipos para poder desenvolver esse fundamento na vida de vocês. E o principal ingrediente, a principal qualidade que a gente precisa ter para ser bem aterrada, bem fundamentada, saber exatamente onde a gente está e para onde a gente vai, é a racionalidade. Então, eu trouxe arquétipos, 3 opções de arquétipos, para vocês começarem a ser pessoas racionais, pessoas que utilizam a racionalidade como um fundamento da vida de vocês, como um direcionamento, como uma base por onde vocês vão caminhar a partir de agora, tá? Então, a racionalidade, quando a gente traz essa palavra para nossa vida, racionalidade, basicamente é a gente começar a pensar nos detalhes da nossa vida, pensar
onde nós estamos e aonde nós queremos chegar, né? E não mais ficar achando que a vida é algo que simplesmente acontece. Não, a nossa vida ela é criada por nós. Quanto mais nós racionalizamos a nossa vida, quanto melhor for o nosso cuidado ao elaborar a nossa estrutura de realidade, melhor será essa vida, menos perrengue a gente vai passar, né? Como eu falei no arquétipo, falando sobre o arquétipo Terra, né, que é as aulas anteriores, né? Quanto mais racionalidade, menos perrengue a gente passa. Por isso a importância de termos uma boa estrutura, porque quando eu tenho uma boa estrutura na minha vida, de valores, de coisas que eu quero, eu não vou facilmente quebrar os meus valores para me encaixar na vida de outras pessoas. Eu não vou largar a minha estrutura para ir para a estrutura de outras pessoas, né? Porque a chance de me decepcionar fazendo esse movimento é muito grande, tá? Então, por isso que tem a questão da importância da estrutura. Um outro ponto do porquê que nós temos que ter uma estrutura em nossas vidas é o desperdício de tempo. Quem não tem uma estrutura desperdiça muito tempo, muita energia com cocriações que nem deseja ter para si mesmo, né? Então, a estrutura da nossa vida não é diferente da estrutura de um prédio. Quando se vai construir um prédio, chama-se um engenheiro para que ele possa avaliar, né? Aonde vai ser uma parede aqui, uma parede lá, um banheiro, uma sala. Então, tudo isso tem que ficar muito bem definido. Por quê? Porque quando esses trabalhadores dessa obra, eles chegam na obra, cada um sabe o que fazer, cada um sabe aonde é que ele vai trabalhar, né? Então, isso evita desperdício de tempo. A estrutura ela tem um objetivo de trazer organização para nossa vida. Então, quando eu tenho organização, quando eu sei o que eu quero, eu sei aonde eu desejo chegar, eu começo aí a parar de desperdiçar o meu tempo com pessoas, situações e lugares que não estão alinhados com esse resultado que eu desejo alcançar, tá? Por isso que a partir de agora eu trago para vocês essa sugestão de ter esses ingredientes ativos na vida de vocês, através desses arquétipos, usando esses arquétipos como ferramenta, justamente para isso, para que não haja mais um desperdício de tempo e não haja mais um desvio de rota, um desvio de foco, né? Então, se eu sei que a minha estrutura que eu desejo, por exemplo, trabalhar como na internet, 100% na internet, não faz sentido eu começar a procurar emprego fixo, CLT. Por quê? Porque não está alinhado com o que eu desejo viver. A vida que eu desejo viver é uma vida onde eu possa trabalhar da minha própria casa, né? Não só através da minha própria casa, mas para que eu possa ter um estilo de vida calmo, sereno e tranquilo. E trabalhar com quem eu amo. Então, com quem e com o que eu amo, né? Com quem eu amo são vocês. Eu amo todos vocês. Claro, honro todas vocês que estão aqui comigo, né? E o que eu amo é poder dividir, né, a minha experiência com vocês, tá? Então, assim, se eu tenho essa estrutura, se foi isso que eu defini pra mim, então não faz sentido eu sair da rota e ir procurar, por exemplo, estudar para um concurso público. Eu não quero ser concursada, né? A minha filha, ela vive estudando para concurso, né? Mas ela deseja ser concursada. Eu não quero trabalhar, sair de casa e trabalhar todos os dias para o governo e nem para ninguém. Então, o meu fundamento é trabalhar a partir da minha casa, com quem eu amo e com o que eu amo, que é estar aqui com vocês, tá? Então, por isso que é importante a gente estabelecer um fundamento, porque quando eu sei
qual é o meu fundamento, eu evito o desperdício de tempo e eu, claro, me torno aí uma pessoa mais racional, mais pé no chão, né? Mais aterrada. Eu sei o que eu quero. Então, se o que eu quero é isso aqui, não faz sentido eu ir para colar. Por quê? Porque não está alinhado, tá? Então, por isso que é importante a questão do fundamento, né? E quando nós temos fundamento, um outro ingrediente que a gente acaba ativando na nossa vida, que a gente acaba possuindo, é a questão dos filtros. Filtros, claro, né? Então, quando eu tenho um fundamento, quando eu tenho uma estrutura definida do que eu quero para minha vida, eu começo a ter filtros. E tudo aquilo que não entra dentro desses filtros não vale a minha atenção, não vale o meu tempo, não tem importância para mim, né? Então, se eu tenho um fundamento para ter um relacionamento onde eu vou casar, onde eu vou, sabe, com um perfil assim, assim, assado, qualquer pessoa que não se encaixe dentro desse perfil, disso que eu estruturei como sendo base de um bom relacionamento para minha vida, não merece a minha atenção, não merece a minha energia, não merece o meu tempo, ou seja, eu não vou me levar até aquela situação porque não tem alinhamento com o fundamento que eu elegi para minha vida como sendo um fundamento de um bom relacionamento, o fundamento de um bom trabalho, um fundamento de um bom estilo de vida, um estilo de vida saudável, onde eu possa descansar, onde eu possa, sabe, onde eu possa viver uma vida que faça sentido para mim, que possa, uma vida que me realize, que me deixe feliz, que me deixe tranquila, que seja uma vida que eu queira de fato viver, tá? Então, por isso a importância de termos uma estrutura, para que a gente não perca tempo, não desperdice o nosso tempo com aquilo que não tem alinhamento com o que desejamos viver. A importância é, na hora que a gente vai estabelecer uma estrutura, nós ativamos nesse momento, nesse passo, a racionalidade. A racionalidade é um ingrediente muito importante, porque as emoções, elas são necessárias, elas são importantes, porém a gente não pode viver à base de emoções, porque senão a gente não cresce, não amadurece e a gente também não vai ser feliz, porque se eu for dar vazão a todos os meus desejos, então com certeza eu não vou ser uma boa pessoa, né? Porque as emoções, elas estão sempre presentes na nossa vida, mas isso não significa que a gente tenha que vivê-las. Por isso a importância do fundamento, da estrutura e da racionalidade junto, para deixar isso muito bem definido, muito bem organizado, tá? Deixa-me ver o que mais. Um outro ponto, né, do porquê que esse passo é importante. Ao ativar os arquétipos que eu estou sugerindo para vocês a partir de agora, para que vocês possam atingir esses ingredientes que eu vou colocar para vocês como sendo necessário, importante para um crescimento e uma multiplicação, é muito importante que você comece a observar, né? Porque quando eu ativo um arquétipo, esse arquétipo, ele vai começar a me conectar com cursos, com mentores, com pessoas que irão me ajudar a manifestar aquilo que eu estou definindo como sendo um desejo. Então, quando eu trago um arquétipo para minha vida, por exemplo, de estrutura, que são arquétipos de estrutura, são arquétipos mais tradicionais, são mais racionais. Então, o que pode chegar a acontecer comigo? Eu posso, de repente, começar a me identificar com uma pessoa que está falando na internet de uma vida mais tradicional, de valores mais tradicionais, né? De uma vida mais estruturada, sabe? Eu posso começar, a partir de agora, a me identificar com uma vida mais serena, mais tranquila. Por quê? Porque eu estou falando de estrutura, eu estou falando de fundamento. Então, o fundamento, ele é necessário e ele é importante. Por isso, a importância de você começar a observar, né, a partir de agora,
os arquétipos que eu vou trazer aqui para vocês, né? E vocês começaram a observar, porque tem arquétipo assim. Eu, por exemplo, quando eu ativei o arquétipo do avião na minha vida, eu fiquei surpresa o tanto que eu comecei a me conectar com conteúdos internacionais, coisas que eu nunca tinha me conectado antes, né? Então, hoje em dia, até a minha reprogramação que eu faço do meu dia a dia é uma reprogramação que foi extraída, o modelo de reprogramação, ele foi extraído de um canal internacional, onde eu uso a legenda, coloco o tradutor, adiciono a legenda e faço uso desse conteúdo mesmo, sem saber falar o idioma. Então, eu considero que isso foi a influência do arquétipo do avião na minha vida, que me conectou com mentores internacionais, mentores russos, dos Estados Unidos, da Espanha, da Itália. Então, são conteúdos desses lugares. Da França também, né? Eu comecei a consumir conteúdos francês através do Instagram. Até criei uma pasta de ASMR, né? Que é essas ASMR no sentido de meio que um quadro de cocriações, né? De visualizações. Usando como base esses conteúdos, né? Que o arquétipo do avião trouxe para minha vida. Esses mentores de outros lugares do mundo, com outras didáticas, com outro jeito de ensinar, tá? Então, quando eu trago um arquétipo para minha vida, é importante que eu esteja aberta para novos mentores, para a entrada de novos mentores na minha vida, tá? Então, por isso que é importante você entender isso, que a chegada desses mentores, dessas novas pessoas que possam chegar, é para te ajudar a manifestar aquilo que você está desejando ao trazer um arquétipo para a sua vida, tá? Por quê? Porque, gente, arquétipo é coisa séria. A gente não coloca arquétipo. Eu vejo muita gente no Facebook, nos grupos de arquétipo. Ah, eu achei esse arquétipo aqui lindo, essa imagem linda. Sem ter estudado, sem ter uma noção do que uma imagem transmite, do que cores transmite, né? Pessoas que não conseguem compreender a linguagem simbólica, a linguagem das imagens. Então, arquétipo a gente não coloca na nossa vida porque achou bonitinho ou porque se identificou, e sim porque você estudou, né, aquela imagem e percebeu que aquele arquétipo, ele tem os ingredientes, ele tem a informação que vai te ajudar a manifestar aquilo que você deseja, tá? Então, isso é importante eu deixar claro, né? Então, eu trouxe para vocês 3 opções de arquétipos para fundamento, para a estrutura na aula de hoje, né? Que é o primeiro ingrediente do crescimento e da multiplicação, é o fundamento, é a base, é a estrutura. E o primeiro arquétipo desses 3 que eu trouxe para te apresentar como excelentes opções, as melhores opções que eu considero nesse aspecto, é o arquétipo da árvore, tá? O arquétipo da árvore é um excelente arquétipo de estrutura, para nos ajudar a estruturar um novo eu, uma nova versão, uma nova vida, uma cocriação consciente. Por quê? Porque esse arquétipo, ele tem muitas características e ele é, assim, uma expressão muito similar do que somos, né? Porque as nossas cocriações fora, elas estão muito conectadas com quem somos dentro. Então, assim, uma árvore, quanto maior ela é, mais profundas são as suas raízes, né? Então, quanto mais estruturada emocionalmente eu sou, quanto mais desenvolvida eu sou em desenvolvimento pessoal, né? Quanto mais expandida é a minha consciência, melhor se torna a minha vida. Por quê? Porque assim como é em cima, é embaixo. Então, se eu coloco muitas e muitas coisas positivas para fazer parte do meu fundamento,
dentro de mim, isso vai ser manifestado fora de mim, aqui fora, né? Vai ser co-criado aqui fora, tá? Então, assim, o arquétipo da árvore, ele nos ajuda a focar no crescimento. Estrutura é a parte mais importante de uma obra, por exemplo. A estrutura é o que leva mais tempo, é aquilo que precisa mais ser pensado. Na hora de estruturar um prédio, por exemplo, aqui eu moro numa torre de 11 andar. Então, eu não tenho noção do tamanho da estrutura que essa torre tem para dentro. Ela tem 11 andar, ainda tem, acho que tem... Eu não sei se isso aqui tem garagem, não tem subterrâneo, era a outra que tinha. Mas, enfim, com certeza que a estrutura dela para baixo, dentro da terra, é bem profunda para poder sustentar, né? Sustentar 11 andar, né? Com 80 apartamentos que tem a torre de prédio, do prédio aonde eu moro, né? Então, assim, quanto melhores forem os frutos que eu desejo colher, melhor deve ser o olhar que eu vou dar para a minha estrutura, para o meu fundamento. Quanto mais eu desejo crescer, quanto mais eu desejo ter uma vida incrível, seja na área da prosperidade, seja na área dos relacionamentos, quanto maior for o meu desejo, melhor deve ser o meu investimento em mim, para que eu possa ter a estrutura de produzir essa vida magnífica que eu quero viver, entende? Então, isso é muito importante que a gente tenha essa clareza. E o arquétipo da árvore, assim como o arquétipo terra, nos ajuda a lembrar da importância de plantar. Se eu quero colher prosperidade, então eu preciso começar a aprender... Eu preciso aprender mais sobre dinheiro, eu preciso aprender sobre múltiplas fontes de renda, eu preciso aprender como ter negócios onde não dependa necessariamente da minha presença para esse negócio acontecer, né? Por quê? Porque eu quero colher prosperidade e o tempo é limitado. Então, se a minha prosperidade depender 100% do meu tempo, da minha presença, então a minha renda sempre vai ser limitada, porque o meu tempo é limitado. Mas se eu começo a criar negócios aonde eles começam, depois de um certo tempo, começam a andar sozinhos, sem necessariamente a minha presença, então eu já estou abrindo outras portas para acessar outras formas de ter prosperidade. O mesmo acontece com a questão da nossa autoestima e do nosso amor próprio. Então, se eu quero cada vez mais conviver com pessoas decentes, honradas, respeitosas, generosas, amorosas, o que eu preciso fazer? Eu preciso plantar em mim conhecimentos que irão me ajudar a me tornar também essa pessoa, para que haja um alinhamento, para que haja uma frequência. Então, quando eu sou essa pessoa generosa, quando eu sou essa pessoa empática, quando eu sou essa pessoa amorosa, a minha chance de me conectar com pessoas semelhantes é maior. Por quê? Porque a gente tende a, por espelhamento, a gente encontra pessoas que têm a ver conosco, né? Por uma questão de espelhamento. Então, se eu tenho todas essas qualidades, eu vou acabar encontrando pessoas semelhantes a isso, tá? Então, o arquétipo da árvore, ele nos ajuda bastante na questão de nos conectar com a prosperidade, com a estrutura, porque o arquétipo da árvore é um arquétipo de longo prazo. Ele nos ajuda a lidar com o imediatismo. Quando eu trago o arquétipo da árvore para minha vida, eu deixo de ser imediatista, ou pelo menos eu inicio esse processo de não mais ser assim, né? De ficar... são pessoas, o imediatismo se manifesta na nossa vida de várias formas, tá? Porque às vezes eu, dentro do meu trabalho, já atendi muitas pessoas que mal começaram um negócio, que mal começaram a se tornar terapeuta, por exemplo, e já querem os resultados de estar vivendo uma vida de ter uma renda acima de 10 mil reais. Então, esse tipo de pensamento, ele não tem aterramento, ele não tem estrutura. Por quê? Porque para que as coisas, para que eu possa ter um resultado,
é grande, eu preciso também fazer um investimento. E assim, quem produz o nosso dinheiro somos nós. Então, se eu não tô tendo ainda renda de 10 mil reais por mês, é porque ainda não me tornei, né, não me capacitei com essas habilidades, não consegui organizar o meu negócio para que ele possa ser essa fonte de renda. Porque nós podemos nos tornar uma árvore, mas isso leva tempo. Então, não é de uma hora para outra que eu vou começar a transbordar toda essa prosperidade. É preciso que eu tenha paciência. Uma árvore, uma semente, até o fruto, até começar a dar fruto, leva um tempo, né? Então, nós também, até nos estruturarmos a ponto de colher os resultados que sonhamos, vai levar um tempo. E o arquétipo da árvore, da árvore, nos ajuda a compreender e aceitar que esse tempo faz parte do nosso fundamento, faz parte da nossa estrutura. Enquanto esse tempo está passando, nós estamos nos tornando pessoas cada vez mais habilidosas, né? Pessoas cada vez mais preparadas para poder ter essa renda ou essa vida cada vez mais elevada, tá? Então, assim, é muito importante que a gente tenha clareza de como as coisas irão funcionar em nossas vidas a partir de agora. A clareza nos ajuda a evitar desperdiçar o nosso tempo, nos ajuda a evitar longos períodos de tristeza, longos períodos de desânimo, longos períodos de improdutividade, né? Porque quando eu tenho clareza de onde eu quero chegar, todos nós estamos, sim, sujeitos, né, aos altos e baixos da vida. Porém, o tempo em que eu fico no baixo, ele diminui. Por quê? Porque eu tenho clareza para onde eu vou, tá? Então, o arquétipo da árvore, ele traz essa clareza para todas as áreas da sua vida. Para a prosperidade, para o relacionamento, para a família, para as amizades. O arquétipo da árvore é um arquétipo de muita clareza. Ele está muito conectado, a árvore é verde, ela está conectada com o frescor, ela está conectada com a terra, ela está conectada com a natureza. E se tem uma coisa que a natureza sabe ser, é clara. A natureza sempre é muito clara em tudo aquilo que ela se apresenta para nós, tá? Então, o arquétipo da árvore, ele vai te ajudar bastante a você estruturar uma vida aonde você possa começar a cocriar aquilo que você deseja com a maior facilidade. Depois que você já deixou tudo muito claro, já organizou amizade, já organizou relacionamento, já deu aquela organizada geral, trabalho, como que você vai prosperar, como que vai ser, né? Depois que você já está com a sua estrutura iniciada, o arquétipo da árvore te ajuda cada vez mais a definir melhor essa estrutura, tá? Deixar ela cada vez mais forte, para que você, quanto mais forte é a sua estrutura, mais alto você pode ir, maior é o seu crescimento, tá? Então, a estrutura é a primeira coisa que a gente faz e geralmente é aquela coisa que ninguém vê, né? Porque eu só vejo fora da terra, eu não tenho acesso ao que está debaixo da terra, mas é o que está debaixo da terra que faz com que as coisas se tornem duráveis, tá? Então, quanto maior for a estrutura, maior será a durabilidade. Coisa sem estrutura não tem durabilidade. Por isso que a estrutura, o fundamento, é um ingrediente extremamente importante para que a gente possa ter uma vida satisfatória, para que essa satisfação seja algo durável e não seja algo que vai, né, que a gente vai perder a qualquer momento, né, que, enfim, acontece uma coisa aqui, outra lá, e a gente vai acabar perdendo, tá? Então, como eu falei, né, a importância da organização, e deixa eu ver, o arquétipo da árvore, ele ajuda a questão do imediatismo, como eu falei com vocês, né,
Então, quanto mais imediatista você for, melhor é o arquétipo da árvore para você nesse sentido, tá? Porque ele ajuda-nos a entender que a colheita leva um tempo e que é necessário, para colher aqui no planeta Terra, é necessário que a gente tenha paciência. Enquanto a nosso fruto não chega, a gente amadurece, desenvolve e faz com que as nossas escolhas se tornem cada vez mais duráveis, né? Cada vez mais seguras para nós, tá? Então, a árvore vai te ajudar muito nessa questão de você desenvolver uma boa estrutura a partir de agora. E sempre lembrando, gente, que aqui no arquétipo Terra, a gente colhe o que a gente planta, né? Um marido que planta mentiras, que planta enganos, ele vai colher brigas e separações, né? Quando a gente passa o tempo todo plantando escassez na mente, pensando sobre escassez, vendo escassez nas pessoas, vendo escassez nas situações, vendo escassez no nosso país, vendo escassez em tudo, a gente vai colher falta. Então é preciso que a gente tenha atenção, porque os nossos pensamentos também contribuem, são importantes para essa questão da estrutura, né? De nós nos estruturarmos, tá? Então, é ter essa atenção na hora dessa plantação, né? Sempre entendendo que o fundamento, a estrutura, nos ajuda a sair do mundo da lua, onde a gente fica querendo ser surpreendida por um milagre ou por qualquer outra coisa do tipo, sem nunca ter plantado. Não que milagre não exista, mas a gente não deve pautar a nossa vida num milagre, tá? A gente precisa, como co-criador consciente, a gente precisa, a partir de agora, ter mais atenção no nosso dia a dia. O que eu estou estruturando? O que eu estou dando um grande espaço na minha vida? Porque o que você está estruturando é o que você vai colher, tá? Então, por isso que é tão importante essa questão do arquétipo da árvore, né? Um outro ponto que eu quero chamar a sua atenção com relação à ativação, à escolha e ativação do arquétipo da árvore, é a questão da potencialidade. Ele vai potencializar a sua capacidade, as suas sementes, ou seja, as suas escolhas, as suas atitudes, as suas decisões, elas vão passar a ter uma potência maior com a ativação do arquétipo da árvore, tá? Então, cuidado com as suas sementes, cuidado com as suas escolhas. Não escolha por algo que é negativo para você, porque a chance disso se tornar uma colheita muito, muito farta na sua vida é bem maior com o arquétipo da árvore ativado. Então, você precisa ter atenção, porque ele potencializa a sua capacidade, né? A sua semente, ela vai ficar cada vez mais potente, cada vez mais fácil de germinar, tá bom? E deixe-me ver o que mais. Aquilo que eu coloquei algumas perguntas aqui, né? Então, a partir nesse ponto, você começa a se perguntar, né? O que você tem plantado na sua vida, né? Em termos de relacionamento de família, o que você está plantando? No seu profissional, o que você está plantando? Gente, o desenvolvimento pessoal, ele é um ingrediente, né? A expansão de consciência, o desenvolvimento pessoal, são ingredientes que valem para todas as áreas da nossa vida, tanto no trabalho, quanto nas nossas relações familiares, quanto nos relacionamentos afetivos, né? São habilidades que nos ajudam a ter uma vida melhor em tudo aquilo que a gente vai fazer. Então, começa, de repente, a se perguntar, né? Quais são as sementes que você está plantando, né? Se você quer ter uma relação melhor com seus filhos, por exemplo, você está plantando intimidade com esses filhos? Se você quer melhorar o seu casamento, pergunte se você está plantando intimidade, companheirismo, você está plantando presença no seu casamento, né? Você tá colocando, ou você tá aquela pessoa que quando tá perto do marido, tá ali mexendo os dedinhos, os dois, cada um mexendo no celular, um mexe aqui, outro mexe acolá,
e estão presentes apenas de corpos, mas a cabeça e a alma estão em outros lugares, né? Então, assim, casamento, relacionamento é intimidade. É preciso que a gente esteja de corpo presente, de alma presente, né? Quando a gente está com as pessoas que a gente ama, tá? Isso é algo extremamente importante. E um outro ponto de observação aqui, deixe-me ver, né? E essa questão da sombra da árvore, né? A resistência em mudar. Então, se você, por um acaso aí, acessar a sombra da árvore, você vai perceber uma resistência em mudar, porque realmente uma árvore, ela não muda de lugar com facilidade, mas você sabe por que você está trazendo esse arquétipo para sua vida. Você está trazendo esse arquétipo para sua vida para você estruturar, né, uma nova vida financeira, uma nova vida afetiva, uma nova vida amorosa, uma nova vida profissional. Então você vai em busca dessas habilidades, né? Trazer essas habilidades para sua vida através do conhecimento que você vai começar a colocar para dentro, e através desse conhecimento, e aqui entra um passo muito importante, tá? O que eu estou falando com vocês, eu estou falando de palavras, mas para você colher resultado, você precisa transformar as palavras em comportamento. De nada adianta eu ficar aqui falando com vocês por 1 hora, né? E vocês ficar me ouvindo por 1 hora, que geralmente é o tamanho das aulas, e essas palavras, tudo que eu tô colocando aqui, não virar comportamento. Então, para colher no arquétipo terra, as palavras precisam virar atitudes, precisam virar comportamentos, precisam descer para o elemento terra, para que a gente possa realmente poder aí colher bons frutos, tá? Então, o arquétipo da árvore é esse arquétipo que vai te ajudar a estruturar uma nova vida mais próspera, seja lá, né, qual for a sua maior necessidade, esse arquétipo te ajuda bastante a estruturar, tá bom? Só lembrando que construir algo não só depende do nosso tempo, mas também depende da nossa permanência nesse querer e nessa vontade, né? Porque quem fica pulando de galho em galho, trocando de arquétipo a toda hora, a todo momento, não vai construir nada, porque quem pula de galho em galho não constrói nada, tá? Então, esses arquétipos que eu estou trazendo aqui para vocês, e vocês se de fato quiserem construir alguma coisa com a ajuda desses arquétipos, é para deixar por um longo período, né? Para fugir dessa coisa do imediatismo, da pressa, e deixar o arquétipo atuar, deixar o arquétipo ajudar vocês a crescer cada vez mais, né? Então, o arquétipo da árvore é um arquétipo para você ter resultados a longo prazo, não é para o imediatismo, tá? É para a longo prazo. Porém, a árvore, ela tem essa característica muito positiva. Qual que é a característica positiva da árvore? Pode até demorar a dar fruto, mas quando ela te der fruto e te der sombra, você nunca mais vai precisar do fruto do outro e nunca mais vai precisar da sombra das outras pessoas, porque você vai estar abastecido com a sua árvore, produzindo o seu alimento e a sua sombra, tá? Então, por isso que o arquétipo da árvore é um arquétipo tão importante que você pode e deve ativar aí na sua vida, tá? Para ter uma vida cada vez melhor estruturada, né? Para ter uma estrutura que realmente vai valer a pena na sua vida, tá? Então, se você optar por trazer o arquétipo da árvore, canalizar, por exemplo, meu maior crescimento, a minha maior estrutura, eu preciso estruturar uma boa autoestima, eu preciso estruturar mais amor próprio, eu preciso estruturar mais empoderamento. Então, sim, ele vai te ajudar também. Aqui, gente, o arquétipo, ele traz essa característica de estrutura para tudo aquilo que você definir. Quem define é você, né? Tem muitos conteúdos voltados para o arquétipo da árvore
sempre menciona, né, que ele é mais utilizado para prosperidade, mas não é necessariamente só para prosperidade. Você pode utilizar o arquétipo da árvore para autoestima, amor próprio, empoderamento, relacionamentos, ajudar no seu casamento, ajudar no seu relacionamento, ajudar na sua relação com a sua família, tá? Em todos os aspectos que você quiser ver crescer na sua vida, você pode ativar o arquétipo da árvore, porque ele é um arquétipo suficientemente capaz de lhe ajudar a construir essa estabilidade, essa estrutura, esse aterramento na sua vida, tá bom? Então, tem mais 2 arquétipos que eu vou trazer para vocês. Eu tô vendo aqui que meu celular está descarregando, eu vou precisar descarregar, é o melhor carregá-lo, para depois vir fazer as outras aulas aqui para vocês, tá? Então, fica aí o primeiro ingrediente, o primeiro arquétipo para você desenvolver o ingrediente do fundamento da estrutura, da estabilidade, é o arquétipo da árvore. E aí, essa é a sua primeira opção, mas eu tenho mais 2 opções de arquétipo. Mari, não gosto do arquétipo da árvore, não quero ter esse arquétipo de forma permanente na minha vida por um longo período. Não tem problema. Eu tenho mais 2 opções de arquétipos aqui para você, né? E entre esses 3 arquétipos que eu estou selecionando para você, como sendo arquétipos extremamente importantes para você desenvolver o fundamento, a estrutura da sua vida, escolha apenas um, ok? Só um. É um de cada. São 8 os ingredientes que eu tenho para que você cresça e multiplique, tá bom? 8. E aqui nós estamos apenas no primeiro, ok? Então, a gente se vê na próxima aula. Gratidão!